Bom dia, 13 de setembro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Silvio Santos, a biografia. Silvio Santos, a biografia. Esse, o quinto vídeo da série. Estamos aqui fazendo uma série sobre este maravilhoso livro, lançado agora em 2024 e escrito por Márcia Batista e Ana Medeiros. Veja a foto aí de uma das escritoras aqui, a Márcia Batista, aí no programa de Silvio Santos, entregando a ele um exemplar deste livro que está aqui comigo, a primeira edição. Então você vê aí o próprio Silvio Santos segurando o livro Silvio Santos, a biografia. E o Silvio disse o seguinte sobre o livro: este livro é bom, eu gostei muito. Então aí um livro aprovado pelo próprio Silvio Santos. Então vamos aqui a mais um detalhe. Vamos aqui estudar a chegada de Silvio Santos à capital, São Paulo. Vamos lá. Acima, Silvio Santos. Vamos começar aí pela esquerda, acima, a letra A. A chegada a São Paulo. Silvio Santos nasceu no Rio de Janeiro. Quem está acompanhando a série já sabe. Nasceu no bairro da Lapa. Em 1950, ele estava com 20 anos de idade. O nome dele próprio, Senhor Abravanel. Muito bem. Então ali, depois de ter passado por... Inicialmente, ele trabalhou como camelô, já mostramos aqui, e ao mesmo tempo locutor de rádios lá no Rio de Janeiro. Ele passou por várias rádios. E com 20 anos de idade, ele chega a São Paulo, capital. Ele recebeu o convite, já mostrei aqui, do diretor da cervejaria Antártica. O convidou para ir a São Paulo. E aí veja, chegando a São Paulo, ele ali foi trabalhar na Rádio Nacional. Veja aí a letra B, de bola. Naquela época, em 1950, lá em São Paulo, havia três televisões, televisão em São Paulo na época. A TV Tupi, você vê aí, TV Record e a TV Paulista. E o Silvio começou, o Abravanel começou na Rádio Nacional. E aí, na letra C, veja aí, o nome artístico, Silvio Santos. Qual foi a ideia? Por que ele escolheu esse nome aí artístico, o Senhor Abravanel? Por quê? Bom, Silvio aí, ele diz que a mãe dele, Rebeca Abravanel, o chamava sempre por Silvio. Não sabe a razão. Sempre era Silvio, Silvio, Silvio. E aí ele empregou como nome artístico Silvio, para se lembrar da mãezinha dele. E colocou a palavra aí Santos, porque é um nome muito comum no Brasil, popular, Silvio Santos. Entendeu? Então aí o nome artístico de Senhor Abravanel, Silvio Santos. E ficou Silvio Santos. Muito bem. Na letra D, à esquerda, o bar de Silvio Santos. Quem está acompanhando a série sabe que o Silvio montou um bar em uma barca lá, em duas barcas. Uma barca que ia para Niterói e outra barca que ia para a ilha de Paquetá. E aí ele tinha um bar dele lá, não é que ele conseguiu, junto à cervejaria Antártica. Montou um bar bem estruturado dentro da barca e ali ganhava o dinheiro dele, muito dinheiro. Entendeu? Anunciando ali, fazendo anúncios de casas comerciais, vendendo refrigerantes, cerveja e bingo, etc. Muito bem, então ele deixou esse bar dele
lá no Rio de Janeiro, quando ele chegou a São Paulo. E aí, lá em São Paulo, ele teve a ideia de trazer o bar para São Paulo. E foi assim. Ele trouxe o bar do Rio de Janeiro para São Paulo e montou esse barzinho ali, entre as ruas, você vê aí, entre as ruas das Palmeiras e a rua Ana Sintra. E ali defronte à igreja Santa Cecília, você vê na letra D. Então o Silvio trouxe o bar dele e montou em São Paulo. E esse bar passou a se chamar Nosso Cantinho. Nosso Cantinho. O Silvio, ele tinha uma visão para negócios. Judeu, tinha uma visão para negócios. Muito bem. E esse bar aí, bem estruturado, denominado Nosso Cantinho, ele montou esse bar e com a ajuda de outra pessoa, veja aí abaixo a letra D, ele arranjou um sócio, o Ângelo Pessutti. Ângelo Pessutti. Esse Ângelo era casado com Maria de Lourdes. E a Maria de Lourdes era irmã de Hebe Camargo, a famosa Hebe Camargo depois. Entendeu? Veja agora no centro aí a letra E. O Silvio Santos, trabalhando na Rádio Nacional, começou aí em 1950 e em 1954 ele assinou contrato com a Rádio Nacional, locutor, voz belíssima, bem comunicativo, não é? Muito bem, aí no centro a letra E. Trabalhando na Rádio Nacional, além disso, com o barzinho dele ainda aí, Nosso Cantinho, ele ainda teve a ideia de criar uma revista. E aí, no centro, a revista com o título Brincadeiras para Você. Essa revista, que foi criada pelo próprio Silvio Santos, ela trazia charadas, palavras cruzadas, passatempos, brincadeiras para você, criação dele. E essa revista ele vendia a várias casas comerciais. E as casas comerciais queriam que Silvio Santos propagassem ali, não é, o negócio. Então ele começou a ganhar dinheiro também com essa revista aí, Brincadeiras para Você. Então ele estava faturando dinheiro com o salário dele na Rádio Nacional, faturando dinheiro com o bar Silvio Santos, o bar Nosso Cantinho, e faturando dinheiro também com essa revista Brincadeiras para Você. E aí na letra F, no centro, além disso, Silvio Santos montou também shows de circo. E ali, ao lado do barzinho dele, montou ali um circo, Igreja Santa Cecília. Ele fazia shows ali de circo, entendeu? Ele era, veja aí na letra F no centro, ele era o apresentador. Ele apresentava as sessões, apresentava os artistas e ele ainda contava piadas. E aí faturando dinheiro, faturando dinheiro. E veja na letra G, o faturamento dele aí na época. Muito bem, 5 mil cruzeiros, você vê aí, ele ganhava da Rádio Nacional como locutor. 5 mil cruzeiros. E em relação à revista, aos shows e ao bar, ele faturava 8 vezes mais. 40 mil cruzeiros aí por mês. Então a renda dele aí era de 45 mil cruzeiros por mês. Entendeu? Muito bem. Veja no centro a letra H. O amigo dele, Manuel de Nóbrega. Manuel de Nóbrega, na época, já era conhecido locutor de rádio e apresentador de programas de televisão. Manuel de Nóbrega. E aí o Silvio conhece o Manuel de Nóbrega, depois de 2 anos de chegada a São Paulo, lá na Rádio Nacional. O Manuel de Nóbrega também era locutor da Rádio Nacional. E ali começou a grande amizade. Silvio Santos sempre dizia que Manuel de Nóbrega era o melhor amigo dele. Muito bem. Então veja aí a foto. O Silvio com Manuel de Nóbrega. Manuel de Nóbrega nasceu em Niterói, no estado do Rio de Janeiro.
E aí, na época, ele era locutor e ele havia passado pelas rádios Cultura e também Rádio Tupi. E aí ele estava na Rádio Nacional, entendeu? Foi que conheceu aí o Silvio Santos. A chegada a São Paulo, o Manoel de Nóbrega chegou a São Paulo em 1940, o Silvio Santos em 1950. O Manoel de Nóbrega foi o idealizador, o criador do programa, veja aí, Praça da Alegria. Praça da Alegria. Ele começou aí com esse programa na TV Paulista em 1957. Ele sentado ali, o Manoel de Nóbrega, sentado ali em um banco, em uma praça chamada Praça da Alegria. E ali ele recebia várias pessoas, né? Tudo, o programa todo por completo humorístico, não é? Praça da Alegria, que depois foi transformada em A Praça é Nossa, com o filho dele, no SBT. Até hoje a Praça é Nossa. Quem começou tudo isso aí foi Manoel de Nóbrega. Praça da Alegria, TV Paulista, 1957. E aí a grande amizade com Silvio Santos. O Manoel de Nóbrega faleceu em 1976. Muito bem, ele teve apenas um filho, veja abaixo no centro, e veja a foto aí, o filho dele com o Silvio Santos. Carlos Alberto de Nóbrega, que levou o programa para o Sistema Brasileiro de Televisão, para a TV de Silvio Santos, no dia 7 de maio de 1987, com o programa A Praça é Nossa. E até hoje esse programa faz sucesso no SBT. Então, Carlos Alberto de Nóbrega, filho, o único filho de Manoel de Nóbrega. Entendeu, gente? Muito bem. Vamos agora, acima lá, a letra I, o baú da felicidade. Em 1957, entenda bem, um alemão procurou o Manoel de Nóbrega, muito famoso na época, Manoel de Nóbrega, e era locutor na Rádio Nacional, junto com Silvio Santos. Então, em 1957, o Manoel de Nóbrega foi procurado por um alemão, e esse alemão jogou uma proposta para o Manoel. O alemão, veja aí, disse a Manoel que tinha uma ideia, criar um sistema de arrecadação de dinheiro, entendeu? Em forma de carnê, com pagamento mensal, mensalidade baixa, e no final do ano, as pessoas que pagaram o carnê ao longo do ano, em dezembro, tinham o direito de resgatar o dinheiro pago em mercadorias. Um bom negócio aí para o vendedor, né? E aí o alemão jogou essa proposta para o Manoel de Nóbrega. E o Manoel de Nóbrega aceitou. Só que o Manoel disse que não tinha dinheiro para investir nisso. O alemão disse, não, o dinheiro eu invisto. Eu tenho dinheiro. Eu monto um negócio e você, Manoel, já que é locutor na Rádio Nacional, você faz ali anúncios desse baú da felicidade. Entendeu? Você faz anúncios lá na rádio, faz propaganda do negócio. Aí toparam, montaram aí o baú da felicidade. O alemão e o Manoel de Nóbrega, entenda bem. E aí houve a decepção, veja aí. As pessoas, muitas pessoas, principalmente mulheres e de classe baixa, né, pobre, compravam o carnezinho com 12 mensalidades, entendeu? E a mensalidade tinha um valor baixo. E aí a pessoa pagava aquele carnê todo mês. No final do ano, em dezembro, 12 meses, ou dezembro ou qualquer outro mês, desde que 12 meses pago, o carnê pago durante 12 meses, a pessoa não resgatava o dinheiro. A pessoa ia a uma das lojas do baú e resgatava em mercadorias, entendeu? Então o baú da felicidade, isso aí, rendeu muito dinheiro. Porque, veja, a pessoa pagava mensalidade baixa. Por exemplo, R$50 mensalidade hoje, uma hipótese, baú da felicidade. A pessoa pagava R$50 a partir de janeiro.
Em dezembro, um ano, a pessoa tinha R$ 600. E aí ia a uma loja do baú e resgatava esse dinheiro em mercadorias. Então, esse dinheiro aí enriqueceu o dono do baú da felicidade. Só que aí houve um problema. Mas enriqueceu o Silvio Santos. Porque tinha que enriquecer. O dinheiro, muitas pessoas comprando o baú, dinheiro entrando, e o Silvio aplicando esse dinheiro. E o dinheiro da pessoa lá não rendia nada. No final do ano, a pessoa saía, pegava esse dinheiro em forma de mercadorias. Então era um bom negócio para o vendedor. Mas aí o problema, a decepção, veja aí, o alemão não cumpriu com as obrigações dele. O alemão ficou com o dinheiro do povo, sem entregar os prêmios. Entendeu? Manuel de Nóbrega era um homem muito honesto, um homem justo, e ele ficou preocupado com isso, ficou desesperado, porque muitas pessoas procuravam o Manuel de Nóbrega na Rádio Nacional para reclamarem sobre a não entrega do prêmio, porque o Manuel de Nóbrega fazia propagandas na Rádio Nacional do baú da felicidade, entendeu? Então ele se sentiu muito triste porque o alemão não estava entregando os prêmios. E aí ele conversou com o Silvio Santos, o Manuel de Nóbrega, já era amigo do Silvio. E ele percebeu que o Silvio, além de ser um homem loquaz, um homem que trabalhava com a palavra, ele percebeu que o Silvio tinha a qualidade de ingressar no comércio, no negócio, porque ele via que o Silvio Santos tinha o bar, que o Silvio Santos montou a revista e que o Silvio Santos fazia shows de circo. Tudo isso mostrando sinais de um grande empresário. Então ele viu que o Silvio Santos tinha a qualidade para resolver esse problema lá no baú da felicidade. E aí o Manuel de Nóbrega disse ao Silvio que ele estava desesperado porque ele fazia parte desse negócio aí, baú da felicidade, só que o alemão ganhava o dinheiro e não entregava os prêmios às pessoas. E ele pediu ao Silvio para assumir esse baú aí, para tirar o alemão do jogo e o Silvio tentar aí, junto com ele, pagar aí as pessoas que haviam, pago o carnê. Aí o Silvio Santos não queria se meter com isso, mas foi, a pedido do amigo Manuel de Nóbrega. Aí o Silvio assume o baú. Ele foi à rua Líbero Badaró, lá em São Paulo, capital, e ali, ao lado do hotel Alton Palace, funcionava lá o que se chamava escritório do baú da felicidade. O Silvio foi lá, entrou no escritório, o escritório totalmente abandonado, ele viu lá uma secretária e o alemão lá. O alemão sentado em cima de uma caixa de madeira. Uma coisa horrível, uma coisa horrível. Aí o Silvio chegou lá, disse ao alemão que estava ali, a pedido de Manuel de Nóbrega, que fazia ali, que era sócio dele, e que ele estava ali, que ele disse ao alemão que o alemão fosse embora dali, porque o caso ia ser policial, porque o alemão havia ganho o dinheiro do povo por meio das mensalidades do carnê e não estava entregando os prêmios. O Silvio disse que chegou ali a pedido de Manuel de Nóbrega e que ia assumir aquilo ali, o Silvio Santos. Entendeu, gente? Então foi assim o primeiro contato de Silvio com o famoso baú da felicidade. E em 1958, no ano seguinte, aí sim, o Silvio Santos, já liderando ali o baú, trabalhando com honestidade, em 1958, ele, um sucesso total, aí é que o Manuel de Nóbrega resolve entregar totalmente para o Silvio o famoso baú da felicidade. Entendeu?
E ali o baú era assim, não é? Os prêmios aí, você vê brinquedos e produtos de utilidade doméstica. Então, as pessoas, principalmente as mulheres, muita gente comprando o baú, dinheiro entrando dia a dia, e no final do ano, as pessoas resgatavam o dinheiro por meio de mercadorias, não em espécie. Um grande negócio para Silvio Santos, entendeu? Então ele ficou sendo o novo dono do baú da felicidade. O Manuel de Nóbrega, que não trabalhava com esse negócio de baú, de comércio, ele sabendo que o Silvio Santos é que liderava tudo, era o líder, ele sabendo que o Silvio Santos foi um homem que salvou o baú e que o baú era um sucesso, então ele resolveu entregar, dar para o Silvio Santos os direitos dele sobre o baú da felicidade. E o Silvio, recebendo esse baú, para não ficar a situação assim desvantajosa para o Manuel de Nóbrega, para contentar o amigo, porque, veja bem, o Manuel de Nóbrega ofereceu de graça para o Silvio o baú da felicidade. Não queria nada, queria apenas tirar o nome dele aí para evitar futuras decepções. Só que, mesmo assim, o Silvio entregou para o Manuel de Nóbrega 5.000 cruzeiros na época, que era o salário que o Silvio recebia da Rádio Nacional. Entendeu? Então o Silvio, recebendo de graça o baú da felicidade, resolveu dar uma gratificação para o Manuel de Nóbrega. Entendeu? Foi o Manuel de Nóbrega que entregou de graça o baú da felicidade para o Silvio Santos. E o Silvio, para a coisa não ficar muito desvantajosa, entregou para o Manuel 5.000 cruzeiros. Entendeu? E aí, em 1958, Silvio Santos aí, com o sucesso total, aí ele fundou a empresa Silvio Santos, em 1958, com o baú da felicidade. Então, Silvio Santos ficou rico com o baú da felicidade. Entendeu? Em 1963, ele aí mudou o nome da empresa. Em vez de Empresa Silvio Santos, passou aí a se chamar, veja abaixo, Empresa BF Utilidades Domésticas. BF Baú da Felicidade. Entendeu, gente? Então foi assim, a verdade foi essa aí. E para terminar aqui, o Manuel de Nóbrega, eu mostrei aqui, que ele foi o idealizador da Praça da Alegria. E depois, transformada em A Praça é Nossa, com o filho dele, Carlos Alberto de Nóbrega, sucesso ainda hoje no SBT, Silvio Santos. Entendeu? Mas a ideia disso, como foi que ele criou o Manuel de Nóbrega? Qual foi a ideia dele em criar essa Praça da Alegria, hein? De onde ele tirou isso, o Manuel de Nóbrega? Foi o seguinte, numa certa viagem à Argentina, ele estava em um hotel lá, e esse hotel, o quarto dele, a sala, dava vista para uma pracinha, lá na Argentina. Aí o Manuel de Nóbrega, ali, olhando para a pracinha, ele avistou um homem lá, sentado em um banco. E esse homem, sentado em um banco, recebia ali algumas pessoas para conversarem. Entendeu? Então ele viu um homem sentado em um banco, aí aparecia um argentino, sentava-se ao lado dele no banco e conversava. Depois saía. Aparecia outro, conversava. Depois saía. Aparecia outro, conversava. Depois saía. Então ele teve a ideia de criar um programa humorístico, um quadro humorístico, em que ele ficava sentado em um banco e recebendo pessoas ali e ele jogando piadas, casos de anedota. E assim foi. Ele criou depois o programa Praça da Alegria. Entendeu? Então é isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.